Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um São Paulo campeão, leve, domina o jogo, Lucas sobra, o Caleri decide e com isso a vitória no Majestoso com festa no Morumbi. O Corinthians recomeçando um trabalho em outubro, vejam só. Claro, né? Ainda muito cedo, mas foi o mais do mesmo. Muitos desfalques também, vamos falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos... Que diferença, né? De momentos, de fases entre um São Paulo num trabalho consolidado, um time que recém foi campeão da Copa do Brasil e que depois, quando se voltou para o Campeonato Brasileiro, emendou 2 vitórias seguidas, entre elas contra um arquirrival, com festa no estádio. É um momento maravilhoso que vive o São Paulo Futebol Clube. Desde a chegada de Dorival Júnior, com a contratação de Lucas Moura, e também com um time muito bem ajustado, né, e com algumas valências como o Alisson de segundo volante, com o Rodrigo Nestor sendo decisivo nas finais contra o Flamengo, com o Rafinha, né, que anunciou inclusive que ano que vem se aposenta, a gente não sabe ainda se no meio do ano ou se no final da temporada. Provavelmente vai ficar até o fim da Libertadores aí, já que o São Paulo está garantido na competição continental. Tem o Caleri, que de um jogador muito querido e identificado hoje já alcançou o status de ídolo, que ainda está machucado, tá? Precisa operar o tornozelo, tá jogando infiltrado e precisa, né, ajudar o São Paulo a pontuar no Brasileiro para escapar de uma posição mais desconfortável e tá conseguindo, né? O São Paulo tá escalando a tabela. E ainda assim o cara tá decidindo, fez os 2 gols na vitória sobre o Corinthians. O Corinthians tinha desfalques. O Fagner, que até nem vinha sendo titular com o Vanderlei Luxemburgo, que vive uma temporada bem instável, né, até por conta de lesões. O Moscardo, esse sim titularíssimo, e o Yuri Alberto, um centroavante que não tem substituto no elenco. Já saiu o Roger Guedes e o Yuri é o atacante ali mais... efetivo, é o artilheiro do time na temporada, na ausência do Roger Guedes, e com isso o Felipe Augusto, o jovem, teve que ser o centroavante, não conseguiu corresponder. Em determinado momento o Mano Menezes / Sidney Lobo, né, coloca até o Pedro meio que improvisado de falso 9 para abrir o Biro lá pelo lado direito, com o Wesley pelo lado esquerdo. Realmente difícil assim, o Corinthians com muitos desfalques, um elenco já um pouco abalado, sem muita organização e com apenas um treinamento. Foram 2 dias de trabalho, mas um treinamento, segundo o próprio Renato Augusto na saída de campo, que entrou no segundo tempo, porque também tinha um gerenciamento a ser feito por conta do jogo de terça-feira contra o Fortaleza, no Castelão, lá no Ceará, para decidir a vaga para a final da Sul-Americana, e o Corinthians precisa vencer o jogo, né, já que empatou em casa contra a equipe do Fortaleza. Bom, primeiro preciso dizer que o Mano Menezes estava suspenso, né, por conta de um 3º cartão ainda quando ele comandava o Inter, então não pôde estrear no Majestoso, vai estrear na Sul-Americana, no jogo contra o Fortaleza. O Sidney Lobo estava à beira do gramado e, bem como o Mano Menezes adota suas equipes, vimos um 4-2-3-1, só que ele abre o Romero por um lado, né, pelo lado esquerdo, e o Gustavo Mosquito pelo lado direito. Essa é a escalação inicial e o Felipe Augusto na referência ali na centroavância. Depois ele abre, como eu disse, o Biro, ele coloca o Pedro e o Wesley, depois ele coloca o Biro e centraliza um pouco mais o Pedro ali para tentar alguma coisa, né, buscar o resultado, já que o primeiro tempo termina com 2-1 de virada para a equipe do São Paulo. E o gol do Corinthians sai muito cedo no jogo, numa marcação no campo ofensivo, algo que o Mano tinha cobrado na sua entrevista coletiva de apresentação, algo que o Corinthians não fazia realmente. Ele pressiona com o Bruno Mendes, que é o lateral, e o Maicon também, que está ali por dentro, e aí a bola sobra para o Romero, que acerta um chute de muita felicidade de perna esquerda, ele que voltou a marcar nesse seu retorno ao Corinthians, e aí consegue, a bola vai no cantinho, né? O Rafael acho que não esperava aquele chute, e logo muito cedo o Corinthians abre o placar. No meio de campo também uma novidade, né? Victor Cantillo. E deu para ver por que ele não é ou não vinha sendo escalado. O Cantillo não está mais nos planos, só que diante dos desfalques, né, e de um certo planejamento equivocado, né, da diretoria lá atrás, o Cantillo teve que ir a jogo, o Rony ficou no banco, depois entrou no segundo tempo, e aí deu até uma sustentação maior, porque o Cantillo ele tem o passe longo, né, o Sidney explicou isso na coletiva, mas é um jogador que tem muito pouco poder de combate, ainda mais quando ele não tem ritmo de jogo, quando ele não tá jogando, quando ele tá descartado, quando sabe que não vai ficar. Então uma série de circunstâncias faz com que você entenda que o Cantillo não é uma resposta. O próprio Maicon por dentro ali,
Teve que jogar, como disse o Sidney, 90 minutos, mesmo sem querer, né, sem a comissão técnica querer, porque tem um jogo decisivo na terça, mas pela necessidade, não tinha muito o que fazer ali. E depois, como eu falei, entrou o Rony ali também, e aí o Renato na do Giuliano, para ficar um pouco mais próximo da área, só que o Renato entrou mais pelo lado direito, eu prefiro o Renato mais pelo lado esquerdo, que ele consegue o espaço para finalizar. Tudo bem, o Giuliano é uma figura nula, né? O Giuliano também é outro que se encaixa nesse perfil do Cantillo, até vem jogando mais vezes, mas está muito distante daquele jogador que o Corinthians contratou, que jogou no Grêmio, no Inter, que rendeu muito fora do Brasil, que chegou à seleção brasileira. Não consigo entender, assim, o Giuliano não consegue mais corresponder, não consegue ter mais... Ele tem bola no pé, ele tem qualidade técnica, muito inteligente o Giuliano, inclusive conversando com ele. Se você trocar ideia com o Giuliano, ele te dá uma aula sobre várias situações. Mas realmente é muito difícil. Quando a bola rola, ele não está conseguindo, também porque você perde muito do padrão tático com um treinador que desorganizou e bagunçou completamente o time, e o outro que chegou agora e que não teve tempo de organizar a equipe. Eu tenho convicção que o Giuliano num time ajustado cresceria, mas não é o caso. Então você ainda está no legado de um trabalho mal feito, né, de uma falta de confiança, e aí você tem do outro lado o próprio Calleri saindo no intervalo e dizendo: gente, a gente está com muita confiança. Então os caras estão numa outra vibe, estão num outro momento, mesmo com a vitória parcial do Corinthians ali no comecinho, os caras sabiam que tinham condições para virar, e aí, cara, tem alguns jogadores diferenciadíssimos, né? O Alisson fez um partidaço. Primeiro tempo do Alisson foi assim de almanaque. O Rodrigo Nestor, cara, ele conseguiu virar uma página, né, do torcedor, da imprensa, das críticas, da cobrança, participa do gol de empate. O Calleri, como eu disse, tá jogando machucado, foi lá, empurrou a bola pra rede e depois acabou fazendo o segundo gol numa jogada coletiva maravilhosa do São Paulo. Passa pelo Alisson, vai na direita, volta, o Calleri tabela, o Alisson cruza, o Nestor faz um corta-luz, o Calleri entra, e aí a defesa, né? O Caetano foi muito mal, o Bidu muito mal, o Cantillo muito mal, jogadores assim do Corinthians que o time vai ter que precisar repensar muito ao final dessa temporada. E o São Paulo muito envolvido no jogo e também com a presença do Lucas Moura, né? O Sidney até perguntado na coletiva que dificuldade, por que o Corinthians não consegue marcar o Lucas Moura? E até ele fala, ele foi nosso jogador na seleção, a gente conhece ele, mas liso. O Lucas gosta de jogar contra o Corinthians, pelo amor de Deus. E deitou. E o segundo tempo, gente, porque aí tem o seguinte, óbvio que o Corinthians, ele depois que faz o gol, acaba recuando. Só que depois desse recuo, o São Paulo amassou. Tanto no primeiro tempo, quando constrói a virada, quanto no segundo, quando amassa e pode até fazer mais gols. Tem um arremate do Lucas, tem um gol que o Michel Araújo toca para o meio da área, o Wellington chega chapando assim que ele perde, porque ali o Corinthians já está no campo ofensivo para tentar o empate, não consegue, e o São Paulo está com a faca e o queijo na mão para até aumentar a vitória que estava conquistando no Morumbi. São Paulo escala a tabela, o Corinthians preocupa para essa classificação diante do Fortaleza. Claro que vai ter retornos importantes, né, desses jogadores, né, que não puderam jogar pelo Campeonato Brasileiro, e aí vai poder ter Yuri, Fagner, Moscardo, vai ter um pouco mais de conversa com o Mano, e só conversa, né? Porque, claro, vai ter um treinamento na tarde do domingo, vai ter outra conversa na segunda-feira, e na terça já tem o jogo. Então, assim, é o preço que você paga por mudar tantas vezes de treinador, por você recomeçar um trabalho no dia 28 de setembro e já ter uma decisão aí no... São Paulo domina Corinthians e mostra que times estão em prateleiras diferentes. Fala torcedor são paulino, já deixe seu like e se inscreva para receber todos os dias notícias do São Paulo. Pessoal, após o título inédito da Copa do Brasil, o São Paulo vai se reabilitando no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time comandado por Dorival Júnior recebeu o Corinthians, no Morumbi, e confirmou o favoritismo ao bater o rival por 2-1, de virada, diante de mais de 56 mil torcedores no Morumbi. Embora tenha saído atrás no placar graças ao gol precoce de Romero, logo aos 2 minutos de jogo, o São Paulo mostrou que sua força mental segue inabalável e foi com tudo para cima do Corinthians. Sufocando o rival em seu campo de defesa e criando diversas oportunidades de gol, não à toa, o tricolor conseguiu a virada antes de ir para o intervalo. Ambos os gols saíram na reta final do primeiro tempo e foram marcados por Jonathan Calleri, que, mesmo não estando 100% e admitindo a necessidade de passar por uma cirurgia, vem sendo decisivo para o São Paulo em 2023, mas o São Paulo foi muito mais que os gols de Calleri.
O time de Dorival Júnior mostrou que, hoje, está em uma prateleira diferente do Corinthians, que busca voltar aos trilhos após um trabalho desastroso de Vanderlei Luxemburgo dentro de campo, fora dele. Deu ao clube a possibilidade de lucrar com os jovens talentos lançados no profissional. De um lado pode ser visto um time em que o coletivo funciona, os jogadores sabem exatamente quais são seus papéis, sem falar no fator confiança, que faz, sim, muita diferença no futebol. Já do outro lado, mais do mesmo. O Corinthians abdicou do jogo, priorizando se defender, e acabou castigado por isso. Já na etapa complementar o Timão mudou sua postura. O São Paulo teve um pouco mais de dificuldade com o rival tentando agredir, mas as investidas do Corinthians duraram pouco. Com o passar do tempo, o tricolor voltou a ter a bola, a ameaçar com mais contundência e mostrar a diferença.